Aí nós temos aqui o seguinte, ele coloca lá uma série de coisas aí sobre impessoalidade, sigilosidade, e fala aqui para você que a folha do texto definitivo vai ser digitalizada. Isso quer dizer que a redação ela é corrigida digitalmente, legal? E a identificação do candidato é omitida para que o examinador não tenha esse conhecimento. Ele ainda fala para você o seguinte, que a prova discursiva será corrigida de acordo com esses critérios aqui. Ele coloca lá a EFL, que são aspectos formais e linguísticos. Esses aspectos são os seguintes, ó, A, B, C, D, e nós temos aqui também o critério de número de letra E. A P é a apresentação. Lembra que eu falei aí no vídeo inicial que a banca não tinha colocado isso nos outros editais, faltava isso aqui nos critérios de correção? A banca parece que assistiu ao meu curso, veio aqui e incluiu, cara. A P é a apresentação. Isso aqui tem a ver com as margens, tem a ver com a estruturação do texto em parágrafos, legibilidade da sua letra. É isso. Vale 2 pontos. CR é coerência. Vale 2 pontos. Coerência tem a ver com sentido, a clareza das ideias que foram dispostas ali no texto, a ausência de contradições, entre outras coisas. CS é coesão, ligação das partes no texto, vale 2 pontos também. E TT é aqui o tipo textual, que diz respeito aqui ao texto dissertativo. Se você realmente respeita as regras aqui de um texto dissertativo, com estrutura adequada, com a divisão adequada aqui, os requisitos adequados para um texto dissertativo argumentativo. Vale 2 pontos também. LG tem a ver com a gramática. São 2 pontos aqui para a gramática também, o respeito às normas gramaticais. Eu havia falado para vocês que são 5 critérios de correção, mas esses critérios de correção aqui tem a ver com a AFL, tem a ver com esse cara aqui. Por quê? A banca coloca aqui também os aspectos técnicos, e dentro dos aspectos técnicos a gente tem um item aqui, o item A, que é o tema, TM, que é a abordagem do assunto. São os argumentos que você traz para abordar o tema. Isso aqui vale 5 pontos. Professor, fiquei meio perdido aí e tal. Depois eu vou te explicar um pouco melhor como isso aqui funciona. Mas de longe você já pode notar que o critério mais importante aqui para a nossa banca é a abordagem do tema. Legal? E aí ele fala aqui, ó, você vai ser avaliado com relação à adequação e pertinência das informações, a ordem de desenvolvimento, a força dos argumentos que você apresenta. É basicamente isso. Legal? Muito importante. Ele ainda fala pra gente aqui que o candidato ele ficará com nota 0 e será eliminado se ele não desenvolve um texto com o tema que foi proposto. A gente chama isso de fuga ao tema. Se ele, em vez de redigir, por exemplo, um texto dissertativo, redige uma narração, uma descrição. Isso é fuga ao tipo textual, nota 0 também. Se ele faz a prova a lápis, por exemplo, ou numa caneta de tinta em cor diferente, se ele não entrega texto algum, se ele desenvolve um texto com menos de 20 linhas, se ele, por exemplo, desenvolve um texto com uma língua que não é conhecida ou com uma língua estrangeira. O cara, sei lá, o cara escreve numa língua maia. O cara vai lá e faz o texto na língua maia, vai ser eliminado. Ou ainda a letra é ilegível, como eu falei da linha maia, né? E ele fala aqui para você que se você redige o texto com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens, você também é eliminado. Perceba que é esse candidato aqui, ó. O Brasil é o país que... Isso é uma marca identificadora. Esse cara aqui vai ser eliminado. Legal? Ou ainda se esse cara, se de alguma forma ele se dirige à banca de uma forma abusiva, se no texto ele traz termos que de alguma forma desrespeitem ali os direitos humanos, ele vai ser eliminado. Claro que a gente não está falando aqui quando ele usa expressões de intolerância religiosa, racismo, ou se ele cita ali, alguém chamou, né, um exemplo relacionado ao racismo, em que chamaram um jogador de futebol, por exemplo, de macaco, como a gente já viu várias vezes esse tipo de ato discriminatório e racista sendo cometido. Então, se ele usou isso como exemplo, não tem problema nenhum. Entenda as coisas aqui. Bacana? Se ele também apresenta uma marca identificadora ou se ele se identifica num local diverso daquele que foi definido.
ou ainda se o cara redigiu numa língua que ninguém conhece, ele não se articula de uma forma adequada. Legal. O que mais que a gente comenta aqui que é interessante? A gente pode falar aqui sobre a linha. O que vai ser considerado uma linha efetivamente escrita? Olha só, 15.7.5.2. Somente será computado como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra. Então você já viu muitos professores falando para você, você tem que ir até o meio da linha, para que a linha seja considerada escrita. Não existe isso. Tem de ir até o fim da linha. Não existe isso. Para esta banca aqui, Quadrix, é pelo menos uma palavra inteirinha na linha. Bacana? Inteirinha. Tem que ter uma palavra inteira. Isso quer dizer que se tiver um pedaço da sílaba só, não vai ser considerado uma linha inteira. Bacana? Normalmente as bancas não consideram aqui uma palavra inteira artigos, conjunções, preposições. Mais para frente eu ainda vou falar para você sobre isso. Ele fala que vai ser desconsiderado para efeito de avaliação, isso aqui é importante. Qualquer coisa que você coloque fora do local apropriado ali das 30 linhas. Você inventou, só tem 30 linhas lá na sua folha de redação. 30. Aí você inventou uma 31ª linha. Você fez ali como se houvesse uma 31ª linha. A banca vai desconsiderar tudo isso que você colocou aqui após a 30ª linha. Isso aqui ela não considera. Em alguns casos, algumas bancas costumam eliminar os candidatos que fazem isso aqui, porque pode ser uma marca identificadora. No caso da Quadrix, ela fala para você o seguinte, não, a gente só vai desconsiderar. Mas atenção, se ela vai desconsiderar isso daqui, provavelmente este último parágrafo do seu texto vai ficar sem sentido. Por isso que você não pode fazer mais que 30 linhas. Você está sendo treinado aqui pelo Dixon para redigir textos entre 25 e 30 linhas. Eu vou bater nessa tecla várias vezes. Legal? Ele ainda fala para você que a nota da prova discursiva será AFL mais AT vezes 4. AT, você lembra que a abordagem do tema é o TM aqui, ó. AT, aspectos técnicos, é igual a TM, tá vendo? É a abordagem do tema. Isso quer dizer que tem um peso aqui, cara, 4. Na verdade, a abordagem do tema não vale 5, vale 20 pontos. 20 para a abordagem do tema, olha isso. Por isso que muitas coisas aqui não ficaram claras para você no edital, se você leu no primeiro momento e não analisou de uma forma detalhada. É por isso que eu vou gastar muito mais tempo falando dos temas aqui pra gente. Porque o tema, a abordagem do tema, o conhecimento do assunto vale 20 pontos. Legal? E o restante lá dos itens que eu passei para vocês, vocês vão ver que esses itens valem 10 pontos se você somar todos os itens, é isso mesmo? A FL, vamos ver aqui isso, são 5 itens lá, valem 10 pontos. Se a gente somar tudo, nós temos o total de 30 pontos.